Bom, galera, continuando a nossa aula de termodinâmica aí sobre conceitos e aplicações e limitações da termodinâmica, essa aula a gente vai falar um pouquinho sobre estado e equilíbrio, tá? O que é um estado e o que é um equilíbrio, tá ok? Vamos começar aí então, galera. Imaginemos que temos aqui, imagina a situação, temos aqui dois pistões aqui, tá? Então eu tenho um pistão 1 e ele está aqui, ou o mesmo pistão, né? E ele tem aqui uma massa de 3 kg, uma temperatura inicial de 20 graus Celsius e um volume inicial de 1,5 metro cúbico. E aí imaginemos que ele tenha sido comprimido aqui, então o que aconteceu? A massa dele, 2, ela continua sendo 3 kg, né? Porque ele não perdeu, né? É um sistema fechado, tá? Então ele não perdeu massa, né? Não perdeu massa para fora, né? Matéria para fora do sistema aqui. E a temperatura dele 2, ela baixou para 15 graus Celsius e o volume 2 dele passou a ser 1 metro cúbico. Tá? Então imaginemos essas duas situações aqui. Então o que acontece? Ele estava numa situação aqui e ele passou a outra situação aqui. O que é importante a gente prestar atenção aqui? A gente tem essas medidas aqui, essas propriedades, né, que a gente já estudou, então massa, temperatura e volume. Então, a partir dessas propriedades de massa, temperatura e volume, é que eu consigo definir qual é o estado. Eu não sei qual o estado físico ou químico que esse meu gás está, mas através dessas propriedades eu consigo definir, tá? Através da temperatura, volume e pressão, principalmente, eu consigo definir quais são as variações ou de que forma esse meu estado, qual o estado que esse gás está se apresentando. Isso aqui a gente vai ver bastante naquelas tabelas, famosas tabelas que a gente tem aí dentro de termodinâmica e também na tecnologia do fio do calor, que apresentam já alguns dados já pré-definidos para situações aí de temperatura e pressão para determinados gases, né? Até mesmo para a água, para definir o estado em que ela se encontra, saturado, supersaturado, se ela está com sólido, líquido, gasoso, tá? Principalmente nos gases aí. Então a gente vai trabalhar bastante com essas tabelas. Então aqui a gente tem esses parâmetros. E para que servem esses parâmetros aqui? Eles servem para definir um estado. O que é definido como um estado? É a condição do sistema no qual ele pode ser completamente descrito pelas propriedades. Tá? Então, quando ele pode ser descrito completamente pelas propriedades. Então, eu tenho que ter essas propriedades para definir o que é um estado. E essas propriedades são as mesmas em todos os pontos. Certo? Então, não há variação. Então, são as mesmas em todos os pontos. Ou seja, elas são distribuídas uniformemente. Então, dentro daquele pistão, eu não tenho o volume variando de um ponto a outro. Não tem a temperatura variando de um ponto a outro, tá? A temperatura é a mesma em todos os pontos que eu tenho dentro daquele sistema, tá ok? Vamos imaginar outra situação aqui. Então, definido o que é um estado, eu vou definir aqui o que é um equilíbrio. O que é um equilíbrio, tá? Vamos imaginar essa situação aqui. Eu tenho aqui dois gases, né? O gás A e o gás B, e eles estão aqui dentro de um determinado recipiente, tá? E eles estão separados aqui por uma variação, um feixe. Eles estão separados por um dispositivo físico aqui que separa eles, tá ok? Então eles estão aqui, cada um tem uma variação, né? Cada um tem as suas propriedades aqui, né? Então suas propriedades, então cada um está em um estado. Então aqui a minha temperatura, ela está de 400 Kelvin aqui no gás A e uma pressão de 2 bar. Já no gás B eu tenho uma temperatura de 200 Kelvin e uma pressão de 1 bar acontecendo aqui dentro dos dois aqui, tá ok? Bom, imaginamos aqui o seguinte, eu faço uma abertura disso aqui, né? Retiro essa barreira física que eu tinha aqui. O que vai acontecer quando eu retirar essa minha barreira aqui? Os gases aqui vão começar a reagir um com o outro, né? A temperatura maior vai para uma temperatura menor e aí eles vão começar a ter uma variação, certo? Uma variação aqui, uma variação. No início desse processo aqui, que está acontecendo aqui dentro, né? Eles vão começar a ir para um lado e para o outro, vão começar a se misturar, por assim dizer, né? Esses gases aqui dentro. No início desse processo, a gente vai ter aqui um gradiente de temperatura, né? Um gradiente térmico, tá? Então vou ter um gradiente térmico. O que é um gradiente? Ele não vai ser, como é que eu vou dizer, não é totalmente uniforme, né? Então eu vou ter um gradiente térmico, vou ter uma variaçãozinha acontecendo de um para o outro, né? Aqui eu vou ter, por exemplo, mais B desse lado,
mais A nesse lado, aqui, desculpa, mais B desse lado, né? E mais A desse lado, e no meio já vão estar se misturando, vão ir passando, né? Como se fosse aquelas variações de cores, né? Vão se juntando até acontecer uma mistura completa. Então eu vou ter um gradiente térmico, vou ter um gradiente químico, certo? E vou ter um gradiente de pressão também, tá? Gradiente de pressão que vai acontecer aqui nessa situação aqui, ok? Quando começar a acontecer essa mistura aqui, o que vai acontecer? Eles vão começar a interagir, então vai acontecer alguns processos químicos aí em relação a tudo isso. Então vai começar um gás A interagir com o gás B, pode ser que eles tenham afinidade e formem um novo composto, mas as temperaturas vão tender a se igualar, as pressões não vão se igualar, já vou explicar um pouco sobre isso, mas elas vão chegar num equilíbrio, tá? Que vai acontecer aqui, certo? Então eu vou ter uma variação aqui acontecendo de um gás para o outro, né? E com o passar do tempo, se a gente deixar o tempo suficiente para que isso aconteça, essa mistura ela vai acabar se tornando uniforme, tá? Então lá depois eu vou acontecer o quê? Depois de um certo período de tempo, eu vou passar a ter um equilíbrio térmico, né? Vou passar a ter um equilíbrio químico, né? Que vai acontecer uma mistura, mas vai chegar em um equilíbrio, tá? E também vou começar a ter um equilíbrio térmico, um equilíbrio químico e um equilíbrio de pressão, que vai acontecer aqui também, tá? Então eu vou ter um equilíbrio térmico, um equilíbrio químico, um equilíbrio de pressão, tá ok? Então isso tudo vai acontecer aqui. A pressão aqui eu posso categorizar como sendo um equilíbrio físico, tá? Equilíbrio físico. Então quando eu tiver esses três, o estado final atingir o equilíbrio térmico, equilíbrio químico, equilíbrio físico, né? Ou de pressão, né? Quando acontecer esse equilíbrio físico aqui, aí sim eu vou dizer que aconteceu um equilíbrio termodinâmico, tá ok? Então, um equilíbrio termodinâmico. Alcançou-se o equilíbrio termodinâmico. O que aconteceu? Através daquela variação, aquela questão que eu mostrei na temperatura ali, quando os corpos entram em contato, vai acontecer um equilíbrio. O equilíbrio químico vai acontecer também. Pode ser que tenha uma mistura entre os gases ou que eles estejam totalmente distribuídos de forma igualitária dentro do processo, mas vai chegar em um ponto de equilíbrio, tá ok? Então, o equilíbrio é quando a gente atinge, o sistema atinge o seu ápice, né? Então, ele chega e para e não muda mais, tá? Então, a partir desse ponto, ele não se altera mais nada na sua composição, ou na sua temperatura, ou na sua pressão, desde que não haja nenhuma interferência externa, tá? Então, se eu for lá e mudar as características externas, ou influenciar de alguma forma essa situação, aí sim eu posso gerar uma alteração, tá? Caso contrário, o equilíbrio termodinâmico ele é alcançado quando atinge-se o equilíbrio químico, físico e também o equilíbrio térmico, e não se alteram mais esses parâmetros, tá? Ok? Quando eles não se alteram mais. Então, eles se mantêm esses três patamares que foram atingidos, ou esses três propriedades que foram atingidas novas, e elas não se alteram. Aí sim eu tenho o equilíbrio químico alcançado, tá ok? E o equilíbrio químico, ele foi importante para o termodinâmico, desculpa, ele foi importante para a gente definir o postulado de estado. Qual é o postulado de estado, tá? O estado de um sistema compressível, nós vamos trabalhar com todos os sistemas aqui praticamente dentro dessa disciplina, são sistemas compressíveis, tá? Compressíveis simples, praticamente todos eles, tá? Que a gente vai trabalhar. Sistemas compressíveis diferentes aí, eles têm outras aplicações, não é o caso dessa disciplina aqui, tá? O estado de um sistema compressível simples, ele pode ser completamente descrito a partir de duas propriedades, intensivas e independentes, ou seja, duas propriedades intensivas, propriedades que não vão variar, certo? Propriedades que não variam em função do volume e também que sejam independentes uma da outra, tá? Então, se variar a energia, não varia a temperatura. Se variar, essas são duas propriedades, tem que ser duas propriedades intensivas e independentes. Ou seja, para definir o estado de um determinado composto, de um determinado produto, bastaria que nós conhecêssemos duas
propriedades intensivas desse composto. E aí, através deste postulado do estado, foi o que deu origem à equação de estado. Tá? Então, a equação de estado nada mais é do que a relação matemática entre propriedades. E qual é a nossa equação de estado mais antiga aí, que a gente, ou mais utilizada, mais comum, né? PV NRT, né? PVNRT. Essa é a nossa mais antiga aí, né? Então, se a gente conhecer aí o composto que a gente estiver trabalhando, né, o material, a gente tem os R's e N's, número de mol, né? O R a gente pode buscar em uma tabela, né? Como eu falei para vocês agora há pouco, a gente tem algumas tabelas aí já pré-definidas para a maioria dos elementos que nós vamos trabalhar, tá? E aí, pressão, sabendo as condições de pressão e o volume, a gente consegue chegar na temperatura, ou conhecendo temperatura e volume, conseguimos chegar na pressão, tá? E assim por diante. Então, essa é uma equação bastante utilizada e ela define a postulado de estado, que diz que o estado de um produto, ele pode ser de um componente químico, ele pode ser definido através de conhecendo-se duas propriedades intensivas e independentes uma da outra, tá ok? Então essas foram as aulas dessa semana, espero que vocês tenham curtido aí e possam fazer as suas anotações e estudar bastante aí, tá ok? Um abraço, professor Leonardo, hein?